Olá! O trabalho de hoje é uma amostra de saia atravessada com carreiras encurtadas, mas que ainda nós não fizemos, e dá um efeito bem balão na parte de baixo. Comecei com linha de outra cor, um fio de separação para facilitar retirar essa linha de outra cor, e depois, quando for costurado em ponto invisível, ela desaparece e fica uma continuação no trabalho. Vou trabalhar com duas cores. Cor principal, faço 2 carreiras. A troca de cor eu sempre faço no lado direito, no lado do carro. Então, a parte do cos dessa saia também vai ser para a parte de cima, para a parte em que eu troco as cores, para que aquela mudança de cor, aquele fio que sobra, seja encoberto no elástico. A parte de baixo ficando livre, não precisando inclusive fazer acabamento se não quiser. Ou se quiser fazer uma virada com poucas agulhas e costurar, aí a barra fica perfeita ali também. Coloco a outra cor. Aqui estou trabalhando com a linha Cleia e 2 fios de linha industrial. Eu vou deixar ela na regulagem 8, mas esse trabalho também poderia ser uma regulagem um pouquinho menor, caso você trabalhe apenas com a linha industrial. Determino a pala. É uma saia que tem a parte de cima, a pala até o quadril. Então, eu determino que essas 20 agulhas vão ser a pala. Daqui para baixo é a parte da saia mesmo, onde fica mais arredondado. Pontos em suspenso, carro no H. Fiz 6 carreiras encurtadas, somente a parte da saia. Tiro essas do suspenso. Faço uma carreira. Vou para a cor principal. Seis carreiras. Troco a cor novamente. Uma carreira apenas. E elevo as 20 agulhas da pala. Quantia de pontos equivale ao comprimento dessa saia. Então, sempre coloco a quantia de pontos de acordo com o que deu em comprimento. E aqui eu vou fazendo carreiras para dar a largura da peça. Pontos em suspenso, carro em suspenso também. Faço 6 carreiras. Tiro essas do suspenso, só levando para baixo ela já consegue o carro trabalhar. Uma carreira. Mudo a cor novamente. E trabalhando com todas as agulhas, faço 6 carreiras. É bem fácil, é bem rápido e o efeito fica muito bonito. E assim eu vou fazendo até dar a largura da peça. Aliás, essa não seria somente um modelo para saia, pode ser um vestidinho também, fazendo essa parte de cima mais comprida, com cava e decote, para fazer o vestido completo, ou colocando os pontos novamente a partir do cos e fazer a parte de cima invertida, a parte de cima contrastando com esse efeito aqui.
E olha o efeito dessa sainha balão aqui. Ela se torna balão por causa dessas carreiras que são trabalhadas encurtadas aqui somente num espaço. E a palhinha pode ser maior, pode ser menor, mas o quadril chega nessa altura aqui, no caso dessa peça. Com 50 pontos, deu 20 centímetros de comprimento. Então, na regulagem 8, que é o que estou trabalhando, ela deixa o trabalho mais folgado, porque é linha, mas pode ser diminuído também. Então, sempre é bom fazer uma amostra para calcular bem certo quantia de pontos a serem colocadas para dar o comprimento e carreiras para fazer a largura da peça. Pode ser usado assim no lado direito, que fica muito bonito. Esses espaços vagos aqui também muito gracioso. Ou no lado avesso. Olha a diferença. Aqui eu vou fazer a continuação, então não cortei os fios. Olha como fica bonito. Lado direito e lado avesso. Qual dos dois você acha que fica mais bonito? Agora me deu uma ideia. Uma batinha para grávida, feita nesse formato aqui. Aqui em cima colocando alças. Essa parte do busto e a parte que chega um pouquinho para baixo do busto. Também seria uma ideia, não é? Nossa proposta para hoje, então, é essa. Bom trabalho!